Vamos lá. A questão é legal porque ela aborda uma troca de calor, mas ela tenta te confundir um pouco. A questão meio que embaralha te informando que há uma temperatura de equilíbrio que é de 16 graus Celsius, mas na verdade não é. As duas massas de água que são postas na garrafa, elas estão inicialmente uma a 40 e outra a 10 graus. Te diz que a proporção é de 2 terços para uma e 1 terço para outra, 2 terços para mais quente. Então eu coloquei assim, se uma é 2 terços e a outra é 1 terço, a que é 2 terços é o dobro da outra. Então chamei uma massa de M enquanto a outra termina sendo 2M. A que é 2 terços é a mais quente. Só que ele te pergunta a porcentagem de calor que na verdade flui para o ambiente. Ele quer saber a qualidade da garrafa e se você ler direitinho no enunciado da questão, ele informa de maneira bem clara o que é que dá essa qualidade à garrafa. É justamente a porcentagem entre a temperatura de equilíbrio inicial e a temperatura de equilíbrio que realmente se estabeleceu na garrafa. Qual é a temperatura de equilíbrio inicial? Antes da garrafa começar a perder calor para o ambiente? É o que você tem que se perguntar e é o que a gente vai calcular. Como assim, Eduardo? Assim que essa massa de água 1 e 2 são postas em contato, elas começam a trocar calor. E essa temperatura de equilíbrio inicial, ela vai se estabelecer. E é o que a gente tem que calcular. Aí você vai imaginar essa troca de calor acontecendo e a perda de calor para o ambiente ainda não acontecendo. Depois que esse equilíbrio foi estabelecido, a garrafa, como ela não tem paredes adiabáticas, ela começa a perder calor para o ambiente. E essa temperatura, após 6 horas, é que será de 16 graus. Mas, inicialmente, a temperatura de equilíbrio é a que a gente vai achar. Vamos lá. Se a questão ela é de troca de calor, eu vou poder dizer o seguinte, que a quantidade de calor de das massas de água somada à quantidade de calor da outra massa de água tem que dar zero. Uma das massas, qual é a massa? M. Calor específico da água, variação de temperatura. É o equilíbrio que se estabeleceu, que eu não sei quanto foi, menos a temperatura inicial, que é de quanto? Final menos inicial, 10 graus Celsius. Igual. Mas mais. Deixa eu fazer logo isso. Essa quantidade de calor tá positiva, não tá? Passa para o outro lado como? Negativo. Então vai ficar menos isso aqui. Isso aqui é quanto? Massa, calor específico, variação de temperatura. Quanto é que é a massa de água já quente? 2M. Qual é o calor específico da água? Sei. Qual é a variação de temperatura? Final, que é o equilíbrio que eu quero calcular, menos a inicial. E quanto é que é essa inicial? 40. Quando você fizer essas continhas, dá para perceber ó, que M vai ser cancelado com M, Czinho vai ser cancelado com Czinho. Essa temperatura final, menos 10, será igual a quanto? Menos 2C, ó. Menos 2θ, aliás, menos com menos, mais 40. 2 vezes 4, 8. Então isso vai ficar 80 graus. Do jeito que você ajeita aí, ó, esse aqui está negativo, passa para o outro lado como? Positivo. Então isso vai ficar 3θ igual a 90 graus. Então você nota que a temperatura de equilíbrio se estabelece a quanto? A 30 graus Celsius inicialmente. Então você vai imaginar assim. Assim que essas substâncias são postas em equilíbrio, em contato, elas começam a trocar calor. A temperatura de uma delas passa de 40 a 30 graus. A da outra passa de 10 a 30 graus. E dentro da garrafa, inicialmente, quase que de maneira instantânea, a temperatura se estabelece a 30 graus. O equilíbrio se estabelece a 30 graus. Após 6 horas, é que essa temperatura vai passar de 30 para 16. Após 6 horas. Após 6 horas. Isso aqui é extremamente importante que você perceba. Aí a temperatura de equilíbrio se estabelece a 16 graus Celsius. Então, peraí. Aí é onde vem a pergunta da questão. É onde você consegue medir a qualidade térmica dessa garrafa. Então, a temperatura de equilíbrio, se a garrafa fosse perfeitamente adiabática e não permitisse troca de calor com o ambiente, ela seria sempre 30. E esse calor nunca seria perdido para o ambiente, deixando a temperatura interna da garrafa sempre a 30. Mas como essa garrafa não tem paredes adiabáticas e infelizmente ela perde calor para o ambiente, a temperatura do líquido em equilíbrio dentro da garrafa começa a diminuir. E só vai finalizar a 16 após quantas horas? 6 horas. Então, peraí. Se isso aqui é o equilíbrio inicial, isso aqui é o equilíbrio final após as 6 horas. Ele quer a porcentagem de um em relação ao outro. Ou seja, ele quer saber 16 graus Celsius equivale a quantos por cento de 30? É isso que ele quer saber de você. E se ele quer saber essa porcentagem, galera, você vai justamente dividir o menor pelo maior. Essa porcentagem equivale a 0,53.
Ou seja, essa porcentagem é de aproximadamente 53%, que faz você poder marcar um dos itens aí, que ele te dá um intervalo de porcentagem, de tal valor a tal valor. Você tem que procurar o item que esteja no intervalo referente a essa porcentagem. Show de bola?